Pessoal, tudo bem? E aí, como vocês estão lidando aí com a quarentena? Eu sou a doutora Fernanda, sou hematologista e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as novas coisas que saíram aqui do coronavírus. Então eu vou deixar linkado aqui nesse vídeo o novo site do Ministério da Saúde com a transparência, foi anunciado hoje, então que vai ter uma lista com todos os leitos, insumos e tudo que tem aí para poder fazer o tratamento e a prevenção do coronavírus. O site do Ministério também tem uma atualização, né, de todos os casos. Aí quando comparado com aquele outro que eu tinha comentado, que é o do Bing lá, ele não coloca os casos recuperados, então a gente não sabe quantos que se recuperaram. Quando a gente vai olhar os dados do Bing, a gente vê que São Paulo não está mandando os casos recuperados, então não sei muito bem qual é o critério de recuperação. E como que isso está sendo feito, né, na notificação lá que a gente tem que fazer. Então passamos de 1 milhão de pessoas infectadas, temos cerca de 210 mil já recuperadas, infelizmente tivemos mais de 50 mil mortes. No Brasil a gente está com aproximadamente 7.500 casos, com 172 recuperadas ou 142 e com 299 mortos já. Teve um aumento aí de ontem para hoje de 59 falecimentos. A gente tem várias limitações nesses dados, por quê? Porque o teste disponível ele só é eficaz se for feito com pelo menos 4 dias, né? Até 4 dias ele pode dar falso negativo. E se for feito muito depois, também ele pode dar falso negativo. Então ele tem aquela janelinha para poder ter um resultado positivo. A gente não tem disponível sorologia para ver quem já pegou, quem não pegou, quem está em risco, quem não está em risco, né? E aí a gente tem todas essas limitações. E aí hoje saiu um artigo muito legal, eu vou deixar linkado aqui para vocês. Deixa eu virar o computador aqui um pouquinho para frente, que aí fica um pouco melhor, né? Pra gente olhar. Esse artigo ele saiu na New England. E aí ele coloca 10 dias para esmagar a curva, né? To crash the curve. Então a primeira coisa é estabelecer um comando unificado. Então um lugar só tem que definir todas as ações. Isso dentro do país, né? Ele coloca. Então, e essa pessoa vai se reportar diretamente ao presidente. Aqui no Brasil a gente está um pouco fora disso, porque o Ministério da Saúde fala para fazer uma coisa e aí cada governador faz uma outra coisa. Mas seria uma boa decisão tomar uma decisão unificada. Fazer o máximo de diagnóstico possível, então testar todo mundo com frequência, né? Para ver se a gente consegue pegar todos os positivos, principalmente os assintomáticos, que são as pessoas que vão acabar contaminando os outros. Garantir equipamento de proteção individual para todo mundo que vai atender os pacientes com coronavírus, para que essas pessoas não peguem e que não saiam espalhando. Aqui no Brasil a gente tem um problema bastante sério, que é os médicos trabalham em vários hospitais, então ele acaba levando o coronavírus de um lugar para o outro, tanto os médicos quanto enfermeiro, quanto técnico, um monte de gente trabalha em um monte de lugar. É muito comum ter 2 empregos, porque um só não dá conta de manter a qualidade aí. E como a pessoa acaba meio que tentando fazer, né, atender melhor. Bom, ele fala para dividir as pessoas em 5 grupos. Então, o primeiro grupo das que estão doentes. O segundo grupo das que tiveram contato com essas pessoas que estão doentes. O terceiro grupo das que possivelmente estão infectadas, então estão com sintomas e que estão aguardando o resultado. O quarto grupo, aqueles que não sabem se já tiveram, se não tiveram, que é aquele grupo do não sei, né? E o quinto grupo daqueles que já se recuperaram. Para cada uma dessa população tem uma estratégia diferente a ser tomada. Quem já teve, já está imunizado, pode circular livremente, porque não vai pegar nem vai passar, né? E quem tá esperando o resultado tem que ficar bem isolado, quem teve contato também tem que esperar, e aí essa coisa de só testar quando tem sintoma acaba atrapalhando um pouco, né, no diagnóstico. Bom, e aí ele coloca assim que a gente tem que inspirar e mobilizar a população a fazer as coisas que têm que ser feitas, né? Que é um esforço de todo mundo. Então, é uma coisa bem legal que ele coloca aqui.
a gente precisa aprender enquanto a gente está passando por tudo isso e que a gente precisa investir em pesquisas que forneçam dados reais, que essas pesquisas sejam bem conduzidas e que depois que tudo acabar, a gente consiga olhar para trás e falar, nossa, a gente conseguiu produzir um bom trabalho, quem escolheu tal caminho, mudou de ideia, então a gente tem que usar a ciência, tudo que a gente aprendeu de como fazer ciência ao nosso favor e não sair que nem besta fazendo tudo que vier na cabeça ou não fazendo nada ou atirando para todos os lados. A gente tem que usar os estudos conduzidos. Não adianta a gente querer que alguma coisa funcione, a gente precisa de dados objetivos de que aquilo vai funcionar, tá? E também não adianta a gente querer que uma coisa não funcione e criar os dados para que aquilo não funcione. Então, a gente tem essa dica aí. E aí a última dica que ele dá é exatamente essa. São 5 coisas que ele comenta aqui no artigo. Eu vou deixar ele linkado para vocês lerem, o artigo está gratuito. Então, acho que era isso que eu tinha para falar para vocês. E a gente se vê no próximo Corona Diário, sei lá. Tchau!